aqui. Bom dia, gente, tudo bem? O tema de hoje é refinamento. Refinamento é uma das coisas mais importantes. Cada um de nós somos como se fosse diamantes. Só que um diamante, quando é pego numa mina, ele é uma pedra que está muitas vezes suja, muitas vezes ele não tem brilho, muitas vezes ele nem se parece com um diamante. Só que o que dá a forma, o que dá a beleza para o diamante é a lapidação. O lapidador ele vai tirando partes, vai moldando e vai deixando aquela pedra bonita. É isso que vai dar beleza para o diamante, a lapidação. Da mesma forma, nós somos como os diamantes. Nós precisamos de lapidação. Sem lapidação, nós não conseguimos desenvolver a nossa melhor forma. A gente não consegue desenvolver o nosso melhor potencial. Presta muita atenção. Muitas vezes a gente está preso nos nossos bloqueios. Muitas vezes a gente está com necessidade de aprovação, vergonha, timidez, medo demais, por causa de coisas que aconteceram lá atrás na nossa vida, que geraram bloqueios. E esses bloqueios muitas vezes fazem a gente se sabotar, fazem a gente ter a síndrome do impostor, de achar que a gente não é bom o suficiente, de achar que a gente faz tudo errado, de achar que a gente não pertence ao lugar que estamos, ou muitas vezes que não conseguimos alcançar determinado nível. E é essa lapidação que vai fazer você chegar lá. Só que você precisa entender a sua verdadeira identidade. Se você agir como uma pedra barata, se você agir como um metal barato, você não vai conseguir nunca chegar no seu potencial. Sabe por quê? Porque o diamante é uma das matérias, é a matéria mais dura que existe. É uma matéria muito consistente, ele é muito duro. E para você poder lapidar diamante, não é com qualquer material, você precisa de outro diamante. Você precisa de outro diamante para poder cortar o diamante, senão você não consegue cortar. Da mesma forma, nós, para conseguirmos lapidar, muitas vezes precisa de muito esforço. Muitas vezes a gente precisa de muitas renúncias sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que o nosso ego quer, sobre aquilo que o nosso corpo, nossos instintos querem. E essa lapidação que vai gerar um refinamento que vai fazer com que a gente consiga desenvolver. Por exemplo, a Venezuela. Vou te dar um exemplo muito legal. A Venezuela é um país que tem muito petróleo. É um país menor que o Brasil, mas tem muito mais petróleo que no Brasil. É riquíssimo em petróleo. Aí você pega e fala, pô, então por que a Venezuela é tão pobre? Por causa dos governos, por causa de identidade, né? É uma coisa que foi colocado neles muito forte por tiranos e governos ruins. Eles dependiam somente do petróleo e tem um ponto aqui também. Para extrair o petróleo da Venezuela é muito caro. Por exemplo, na Arábia Saudita, você pegou e fez um buraco no chão lá, começou a escavar e de repente começa a minar petróleo. Em alguns lugares dos Estados Unidos, você via nos desenhos lá do Pica-Pau, o cara tava cavando, de repente minava petróleo, muito líquido. Mas o petróleo da Venezuela é um petróleo espesso. Ele é muito grosso, muito grosso. Então, para refinar aquele tipo de petróleo é muito caro. O custo é elevadíssimo. Então, quando muda o preço das commodities, quando muda o preço do petróleo, para eles fica muito complicado. E isso gerou uma crise gigante porque eles dependiam somente de uma coisa só. Problema de identidade. Você pega, por exemplo, na Arábia, você pega em Dubai. Eles dependem de petróleo. O petróleo deles ainda é de melhor qualidade, é barato para refinar. Então o lucro deles é muito grande. Só que tem um ponto aqui também. Eles entenderam que o petróleo não é mais o futuro. O petróleo, em algum momento, ele não vai ser mais uma matéria tão utilizada em carros, em outras coisas. Por quê? Porque a gente está numa tendência de energias limpas. Energia do vento, energia solar, enfim, energia hidrelétrica,
energias mais limpas. Então o petróleo ele está em declínio. Daqui a algum tempo, provavelmente os carros não vão ser mais o petróleo. Claro que existem outras matérias no petróleo. Só que eles entenderam que isso pode baixar o nível do petróleo, o valor. E aí o que eles fizeram? Eles entenderam que eles tinham que investir no futuro. Eles começaram a investir em cidades no meio do deserto. Eles começaram a investir em infraestrutura, em turismo. Eles começaram a investir em cidades para gerar grandes empresas, para fomentar startups, grandes empresas, para ter um núcleo de pessoas bilionárias lá. Porque quando você tem esse movimento, o que acontece? Você começa a mudar a economia do lugar. Você pega o Egito, por exemplo. O Egito está preso no passado. O Egito, ele vive lá das pirâmides dele lá no turismo e tudo mais. São coisas maravilhosas. Tenho vontade de um dia conhecer. Mas não foi desenvolvida essa infraestrutura pensando no futuro, pensando em crescimento. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, da mesma forma, nós somos como diamantes. Nós precisamos ser lapidados. Nós precisamos tomar forma. Lembra que eu falei do petróleo lá da Venezuela? Mesma coisa, ele precisa ser refinado. E o refinamento dele acaba sendo muito caro. Nós precisamos desenvolver. Como que a gente tem esse refinamento? Trabalhando em cima dos nossos vícios, das nossas paixões. Trabalhando em cima das nossas vontades. Trabalhando em cima dos nossos bloqueios emocionais e bloqueios mentais. Lendo, absorvendo repertório cultural, absorvendo visão. Uma coisa que eu bato muito nessa tecla, ontem a gente começou o Projeto 30 Dias, tem alguém aqui do Projeto 30 Dias na live? O que eu bato muito na tecla no primeiro encontro? A questão de percepção. A percepção é um refinamento muito importante que você tem que adquirir. Por quê? Porque a partir de muita percepção, você começa a ter uma noção. Você começa a ser uma pessoa de noção, não uma pessoa sem noção. Você começa a ter noção para se vestir, noção para falar, noção para convencer, noção para saber distinguir entre o belo e o não belo. E aí você começa a buscar o belo no seu trabalho. Você trabalha com beleza. Você precisa ter um olhar refinado. E aí você vai começando a desenvolver, vai começando a crescer. Meu, é tão bonito, tão bonito. Às vezes eu começo a trabalhar com uma pessoa que você vê que ela, no início, ela não tem tanta noção de muitas coisas, até mesmo de se vestir, até mesmo de escolher decoração, pintura para o seu espaço, o próprio trabalho. E a gente vai trabalhando. E aí eu vou vendo ela lapidar, desenvolver, crescer. Meu, você vai ver a pessoa depois de 2, 3, 4 anos, é uma pessoa nova. Às vezes depois de meses. Você olha e fala, meu, é uma pessoa nova. É outra pessoa. Aí você vê que ela começa a vender mais, o faturamento dela começa a subir, tudo começa a crescer. Muitas vezes ela fala, foi o anúncio ali que eu fiz, foi não sei o quê. Não, o principal foi esse refinamento que existiu. Muitas vezes, como que eu ajo aqui? Muitas vezes, o meu trabalho é simplesmente liberar isso daqui. O meu trabalho é simplesmente dar a confiança para a pessoa, dar um caminho, dar uma direção e a pessoa vai lá e trilha. Por isso que eu sempre falo com meus alunos, o mérito é teu, o mérito não é meu. Eu apenas ativei aquilo que você tem de potencial. Eu ativei e você foi lapidando e você foi refinando. É muito importante a gente entender isso. Se você é imagem e semelhança do Criador, cara, é muito forte isso aqui. Muito forte. Imagem e semelhança do Criador, do Todo-Poderoso. Significa que você também é uma pessoa toda poderosa. Significa que você é uma pessoa cheia de luz. Só que você é esse diamante que não parece um diamante. Tá sujo, não tem brilho, tá sem forma. Precisa de lapidação. E muitas vezes essa lapidação vai te causar sofrimento. Por quê? Porque o diamante é a pedra mais dura que existe. É o material mais duro que existe. Então muitas vezes você vai ter que brigar com a preguiça. Muitas vezes você vai ter que brigar com aquilo que você não quer fazer. Muitas vezes você vai ter que dormir um pouquinho mais tarde. Muitas vezes você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo. Muitas vezes você vai ter que chorar sozinha porque não tem para onde correr. Muitas vezes você vai estudar enquanto você está com um problema financeiro. Muitas vezes você vai ter que sorrir quando não tem motivo para sorrir. Mas você tem que sorrir para atender bem a tua cliente. Só que o refinamento, ele vai diminuindo esses sofrimentos.
E ele vai trazendo o quê? Vai trazendo nobreza, vai te trazendo facilidade. No começo, se a gente pudesse fazer um gráfico aqui, quando você começa a trabalhar, você tem muito esforço e pouco resultado. Todo mundo pensa que o crescimento é assim, ó. Mas não é. É muito esforço, pouco resultado. Muito esforço, pouco resultado. Muito esforço, muito esforço. De repente, você começa a refinar. Aí o gráfico começa a crescer, seu faturamento começa a subir, você começa a despontar. É ou não é, Lidiane? A Lidiane passou por algo parecido. No começo é sofrimento, você não acredita em você, você vai desenvolvendo, de repente começa a crescer, começa a dar certo, começa a cantar. Até você chegar numa barreira exponencial de novo, aí você estabiliza no faturamento de 15 mil, de 20 mil. Aí você fica um bom tempo, até você refinar de novo e conseguir chegar no outro nível que é completamente diferente. Entende? Então, coloca isso aqui como um objetivo de vida. Você precisa se refinar como pessoa. É exatamente assim. Você precisa se refinar como pessoa. Dá um exemplo aqui, ó. Eu não coloquei lente. Antes de começar essa live, tô com. Você tem que ver, tem uma meia improvisada aqui no meu tripé, porque tem uma base do meu tripé. Isso aqui de colocar o celular. Sumiu. O meu filho simplesmente deve ter pego, tá na caixa de brinquedo dele, não tem ideia. Até atrasei um pouco para começar aqui. Falei, o que eu vou fazer? Eu peguei um negócio velho, o celular tava saindo, botei uma meia aqui, enfim, tá improvisado. E eu tô sem lente de contato também. Eu acabei falando, mano, tá muito tarde, deixa eu começar esse negócio logo. Quem tem filho é fogo. Meu filho acorda às 6 horas da manhã e mano, é doideira. Enfim, refinamento. Minha visão não tá tão boa. Eu tenho que vir aqui me aproximar. Mas eu tenho potencial de ter uma visão melhor se eu colocar a lente de contato. Eu tenho potencial de ser uma pessoa melhor se eu absorver conhecimento de livros. Eu tenho potencial de ser uma pessoa com mais sensibilidade se eu treinar o meu olhar. Como? Visualizando, vivendo, sentindo. Você quer treinar o seu olhar para beleza, você tem que se expor a coisas belas. Você visita museus, você conhece arte. Ah, mas arte não tem nada a ver com o meu trabalho. Meu trabalho é beleza. É beleza, mas você, ó, tá improvisado o negócio aqui. Tá caindo, tá vendo? Por que eu fui mexer? Aí, assim, tá um pouquinho torto, mas tá bom. O que tem a ver arte? O que tem a ver museu? O que tem a ver praia? O que tem a ver arquitetura com cabelo? Eu sou cabeleireira. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando você começa a se refinar, quando você começa a fazer uma mesa posta. Você viu o livro que eu coloquei ontem para vocês lerem, né? Foi uma ótima ideia da Dila, inclusive. Brigadão, Dila. Isso aqui vai virar um costume. Toda segunda-feira vai ter uma indicação de um livro e vocês têm uma semana para ouvir o audiobook ou ler o livro. Como demora para você comprar e depois ler, ouve o audiobook, depois compra o livro também, que é muito importante. Tá? Mas vocês vão começar a refinar, vocês vão começar a aprender um monte de coisa, vão começar a desenvolver. Você vai começar a pegar a sensibilidade. O livro dessa semana foi O Poder da Mesa. Meu, com esse livro você vai aprender sobre relacionamentos, você vai aprender sobre beleza, você vai aprender a se cuidar em primeiro lugar, você vai aprender princípios sobre trazer qualidade de conexão com as pessoas. Esse mesmo princípio que ela vai ensinar na mesa, você pode aplicar no seu espaço, que não é diretamente uma mesa, mas aquele clima pode acontecer. E aí o seu resultado começa a mudar, você começa a ter pessoas mais agradáveis. Você começa a ter clientes que cada vez dão menos problema, cada vez te admiram mais, cada vez te indicam mais. É esse refinamento que vai fazer você crescer. Você precisa desenvolver isso. Felizmente, sei lá, a gente vive num mundo de superficialidade. Hoje em dia, eu vou ser sincero para vocês, eu comecei no marketing digital. Só que eu vejo as pessoas que trabalham com marketing digital hoje em dia, falo, cara, é um negócio tão infantilizado. Eu acho muito infantil. Infantil demais. De falar, meu, eu não quero me sujeitar a isso nunca, na boa. Aí aquele negócio de, olha, pra você vender mais, você tem que ter essa tacinha aqui de cristal, aí você tem que beber água nela, você precisa usar uma camisa de algodão egípcio, e você precisa comprar ela na Zara, e aí você vai andar com uma bolsinha, com uma posezinha assim, e não sei o que. E é isso que vai fazer você crescer. Isso aqui é a casca, cara, é a casca. Isso é apenas a casca. Aí vai falar de posicionamento, é tudo umas coisas repetidas, tipo, usa gatilho mental da escassez, usa não sei o que lá. Aí você vê umas coisas que você fala, pô, na boa, parece um joguinho besta. Parece um joguinho besta.
E eu não tenho mais paciência para isso. Nem um pouco de paciência para isso. Uns conteúdos superficiais de tipo, olha, eu vou ensinar uns 3 passos para não sei o que. Eu não tenho paciência para isso, não. E na boa, não é isso que vai fazer você crescer de verdade, não. Não é isso. Isso aqui é a casca, é o superficial. O que você tem que mudar é o interno, aí dentro de você. Não adianta você tomar a aguinha na taça ou servir o cappuccino no copo de Nutella, de não sei o que lá, e você achar que o seu resultado vai mudar por causa disso. O seu resultado vai mudar quando você começar a se refinar. O seu resultado vai começar a mudar quando você tiver percepção. O seu resultado vai mudar quando o papo fica mais agradável, quando o ambiente fica mais agradável, quando você acordar de manhã com motivos para estar ansiosa, porque tem um monte de conta, um monte de boleto para pagar, mas você consegue se centrar, respirar fundo, fazer sua conexão com Deus de manhã e arrebentar no seu trabalho. Aí o seu resultado vai começar a mudar. Aí você vai começar a fazer anúncios que conectam de verdade com o coração das pessoas. Aí as palavras que vão sair da sua boca vão ser inspiradas, vão ser palavras que vão tocar no coração da tua cliente. A sua cliente ela vai no seu espaço para sentar na sua maca, para sentar na sua cadeira, para te ouvir falar, porque ela quer desabafar, porque ela quer um momento especial, porque ela quer aquele cabelo que ela sente que só você sabe fazer. Ela quer aquela massagem que só você sabe fazer. Ela quer aquela unha, enfim, ela quer aquilo que ela confia em você. Por quê? Porque ela enxerga. Essa confiança transparece de dentro de você. Você é um ser que brilha. É um diamante lapidado. É um ser refinado. Você está entendendo o que eu estou falando? Coloca aqui se faz sentido. É exatamente isso que você tem que desenvolver. É por isso que tem muita gente buscando pílula mágica. Às vezes a pessoa vem num curso aqui, vem numa live, e ela fica esperando uma pílula mágica. Olha, ele vai falar uma coisa que eu nunca ouvi antes, e essa coisa que eu nunca ouvi antes é o grande segredo do sucesso. Não é. Não tem isso, não. Tem muita gente que fica atrás disso, pensando, as pessoas ricas, as pessoas bem-sucedidas, elas têm um grande segredo. E esse segredo eles não querem contar pra ninguém. Mas quando eu descobrir esse segredo, eu vou bombar. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O que tem é refinamento. É você se desenvolver como pessoa. Naturalmente você vai ser uma mãe melhor. Naturalmente você vai ser uma esposa melhor. Naturalmente você vai ser uma profissional melhor. Naturalmente você vai ser uma mentora. Mesmo que você não queira, vai vir gente querendo se aconselhar com você. Vai ter gente querendo aprender com você. Vai ter gente chamando no direct, oi, você dá curso, eu quero aprender com você, eu quero ter uma vida como a tua. Coloca aqui, escreve aí, faz sentido para você o que eu estou falando? É isso que tem que ser desenvolvido. Você precisa ser uma pessoa de sensibilidade. Você tem que ser uma pessoa sábia. Essa sabedoria vai fazer a sua carreira decolar. Essa sabedoria vai fazer a sua vida decolar. Não é só o superficial. Tem gente que está fazendo faculdade atrás de faculdade, curso atrás de curso, e não muda, não cresce, não tem coragem. Não tem coragem de empreender a tua vida. A pessoa é extremamente talentosa. A pessoa, ela sabe que ela é muito boa. Ela sabe que ela tem um conhecimento muito técnico, mas ela não tem uma coragem dentro dela. Ela não tem aquela força dentro dela, ela não acredita que ela é capaz. Ela não acredita que ela é capaz de empreender algo muito maior na vida dela. Só que ela encanta. Ela já está mais ou menos pronta. Ela encanta a cliente. Ela tem uma conexão. Ela tem um papo agradável. As pessoas gostam de estar perto dela. É como um imã. É magnético. Ela puxa. Só que ao mesmo tempo ela não consegue desenvolver e ela não consegue achar que ela é capaz. Ela sempre acha que ela é uma fraude. Ela tem uma síndrome do impostor muito forte. Eu tô aqui, mas o dia que descobrirem que eu não sei tanto, todo mundo vai se afastar. Para com isso. Por isso que você precisa se desenvolver a cada dia. Por isso que você precisa se desbloquear desses problemas que aconteceram lá atrás. Que te trouxeram vergonha, que te trouxeram medo, que te trouxeram necessidade de aprovação, que te trouxeram um sentimento de não ser amada, que te
que te trouxeram um sentimento de escassez, de que sempre vai faltar, de que sempre vai acabar, de que nunca vai ter. Aquele sentimento de que hoje tá bom, mas eu preciso reservar, eu preciso guardar, eu preciso segurar, porque em algum momento pode faltar muito, e faltar demais, e vai ser complicado, vai ser difícil, aí essa pessoa fica retendo, 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 e não deixa fluir. E quando não flui, ela não reinveste, ela não cresce, ela não desenvolve. Tá entendendo o que eu tô falando? Cara, isso aqui é uma coisa que, sinceramente, se você entender isso aqui e você começar a trabalhar, você vai crescer tanto, 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 tanto. Só que esse caminho que eu tô trazendo não é um caminho facinho. Tem gente que quer. Por que você acha que jogo do tigrinho, bet esportiva, por que essas coisas dão tão certo? Por que eles são multibilionários? Porque as pessoas, elas não querem encarar o esforço. É muita sabedoria junta. Você também tem, Karina. Você é uma pessoa muito sábia. Te admiro demais. Minha esposa te admira muito também. Por que bet esportiva? Por que jogo do tigrinho, cassino online? Por que essas paradas funcionam tão bem? Porque as pessoas, elas querem o imediato. Porque as pessoas, elas não querem passar pelo caminho. Aí, ela pensa o seguinte, ela não tem um refinamento. Cada vez mais, infelizmente, o nosso povo tá menos refinado, tá mais baixo. É tipo o petróleo da Venezuela. É um petróleo muito difícil de refinar e cada vez mais o povo vai ficando na pobreza e não vai absorvendo aquela cultura que tem, tá? Mas isso acontece mundialmente. Aí o que acontece? Chega alguém com uma promessa aqui, uma pessoa que ela confia, o artista que ela ama, o jogador de futebol que ela ama. Olha, é só você apertar um botão aqui e você escolher quem é que vai fazer o gol na partida. Se o Cristiano Ronaldo fizer gol, você vai ganhar, olha só. Nossa, olha quanto eu ganhei, R$ 500. Aí as pessoas ficam, nossa, é fácil. É óbvio que eu sei, eu sou muito inteligente, eu entendo de futebol. Eu consigo acertar o placar. É lógico que eu consigo. Nossa, eu vou ficar muito rico. Aí a pessoa começa a jogar naquela parada, jogar. E você sabe que não dá em nada, porque se todo mundo ganhasse, a empresa falia. Mas pelo contrário, a empresa ganha grana pra caramba. Por quê? Porque tem muita gente perdendo. Inclusive, fica uma dica aqui, esses influenciadores aí, tem muitos deles que têm uma comissão da desgraça. Que é o quê? As pessoas que ele indicou, se elas perderem, eles ganham metade. Cara, isso é horrível. Horrível. Como que você tá fodendo, desculpa a palavra, mas você tá apunhalando por trás aquela pessoa que tá te fazendo você ganhar a vida. Isso é péssimo. Eu sou terminantemente contra essas paradas. Só que aí, por que isso aqui dá tão certo? Porque as pessoas não estão refinadas. Porque as pessoas não estão querendo se refinar. Porque um diamante dá trabalho para lapidar. O diamante é a matéria mais dura que tem. Ninguém quer enfrentar os seus desejos e paixões. Ninguém quer enfrentar o estudo. Ninguém quer enfrentar o trabalho. Você pega alguém para trabalhar no seu salão, no seu espaço, cara, é a maior briga pegar uma pessoa que quer trabalhar de verdade, uma pessoa honrada de verdade, uma pessoa que quer crescer. Não quer, mano. As pessoas não querem isso. Aí fala-se de desemprego, que o desemprego tá alto, não sei o quê. Gente, emprego, vamos ser sinceros, quem quer realmente vai carpir um quintal, vai fazer alguma coisa, sempre vai ter trabalho. O fato é que tem gente que não quer. Não quer. Ah, mas você vai ser cancelado? Dane-se. Quem empreende sabe do que eu tô falando. Você vai tentar contratar uma pessoa para fazer sua agenda, a pessoa não quer fazer. Vai contratar alguém para, eu vou te treinar do zero, você vai ser auxiliar de cabeleireiro, eu vou fazer você ficar boa que nem eu. A pessoa não quer, ela não quer. É difícil, é bem difícil. Então, a grande mensagem que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: esquece o mundo, esquece as pessoas que não querem se refinar. Começa a investir em você. Porque a partir do momento que você crescer, você vai abençoar elas também através do seu transbordo. Porque o nosso objetivo nesse mundo é literalmente esse. A gente precisa se refinar para abençoar os outros. Quando você crescer, quando você se tornar uma pessoa de sucesso, você vai ver que vai ter gente que vai falar: nossa, a Karina, ela cresceu tanto. Aí vai ter gente que vai começar a se inspirar em você. Vai ter gente que vai começar a criar força.
É impressionante. Uma pessoa que cresce, um monte de gente começa a ir para a profissão, começa a criar coragem, um monte de gente começa a falar, não, eu vou pedir as contas do meu trabalho também, eu também vou fazer, ela faz. Aí você vai ver que um monte de gente cresce, eu vi isso com a Letícia, um monte de gente que ela conhecia, amiga dela que entrou para a área da beleza, foi empreender, um monte de coisa, é muito legal isso. Amigos meus. E é isso que acontece. Uma pessoa que dá certo, ela abençoa as pessoas que estão à sua volta. Ela abençoa funcionários, ela abençoa clientes que começam a se inspirar também, começam a ir embora com cabelos bonitos, com autoestima renovada. É muito bonito, é muito legal. Tá? Então a grande mensagem de hoje é essa. Vamos nos refinar, vamos ser pessoas melhores. Para de correr pelo botãozinho mais fácil, pela coisinha mais fácil. Vamos se lapidar, porque você é muito mais valiosa do que você imagina. Você é um diamante. Só que você está se comportando como uma pedra qualquer. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Se você é nova aqui, todas essas lives elas vão pro Spotify. Tá no link da minha bio no meu Instagram ou no destaque podcast, você vai lá. Dá 5 estrelas lá, segue o podcast 5x22. E quando você for dirigir, for lavar louça, for fazer alguma coisa, treinar na academia, bota um fone de ouvido. Sempre tem uma mensagem que vai tocar teu coração, vai te ajudar a desenvolver ou vai te trazer sacadas de empreendedorismo. Tá bom? É gratuito. Podcast 5x22, Spotify, link da bio. Agora vamos fazer a nossa conexão juntos, tá? Vamos respirar fundo algumas vezes, 3 vezes, pra gente acalmar nosso coração, se concentrar e vamos fazer uma oração juntos. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por essa conexão, por mais essa reunião. Muito obrigado por mais essa live. Muito obrigado por esse assunto, pelo Senhor usar a minha mente, usar a minha boca para trazer as palavras que têm que ser ditas. Afinal, tudo vem do Senhor. Te pedimos a tua ajuda para que venhamos ter sabedoria para nos refinarmos como pessoas, refinarmos como almas, refinarmos como seus servos, como imagem e semelhança do Senhor. Que venhamos entender o nosso verdadeiro valor e que não somos qualquer pessoa, que não somos qualquer coisa, que somos capazes de coisas grandiosas. A gente está apenas sujo e sem forma, assim como um diamante que acaba de sair de uma mina. Muitas vezes ele é confundido com nada. Muitas vezes ele é confundido como uma pedra. Às vezes nós mesmos nos confundimos com algo não nobre. Às vezes nós mesmos achamos que não somos capazes, que somos inferiores. Mas na verdade o que tem dentro é muito belo, é muito nobre, é maravilhoso. Que venhamos lapidar e enxergar e ter consciência dessa verdadeira identidade. Porque a partir do momento que a gente descobre essa verdadeira identidade, a gente explode na vida. Que venhamos ter essa consciência. Assim seja. Amém. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. Nós estamos no meio do ano, mas ainda dá tempo de viver coisas maravilhosas. Tá bom? Estamos juntos, todo santo dia tem live, você está convidado. É cedo, mas vale a pena. Quando você não puder ver, vê a gravação, mas esteja presente, tá? 5h22 até 5h30 da manhã a gente começa. E é isso aí. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito você e tamo junto. Tchau, tchau.